Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Pedimos desde já desculpa por que é um problema técnico que tivemos no outro direto foi abaixo. Pedir desculpa também a ti, Rui. Não faz mas se mal. calhar vou começar de início. Estamos aqui com uma nova rúbrica com vários treinadores de guarda-redes a trabalhar no estrangeiro. Hoje começamos aqui com o Mr. Rui Tavares, que trabalha no Irão, no CFA. Agradecer-te desde já por teres aceitado o convite e vamos lá outra vez retornar esta conversa. Eu é que agradeço pela oportunidade de poder partilhar e receber informação de todos os ouvintes. Rui, vou voltar outra vez a fazer uma pergunta, mas sabemos que foi notícia que tiveste primeiro uma dificuldade em chegar a Portugal, do Irão. Conta-nos essas peripécias. Essa viagem foi uma aventura. Foram perto de 45 horas de viagem. Isto iniciou, nós saímos da cidade onde estávamos, que é a cidade de Isfahan. Apanhámos um táxi, tivemos que viajar de táxi até Teherão. Foram cerca de 4 horas. Chegando a Teherão, portanto, apanhámos o voo para o Qatar. Isto, com tudo que uma viagem apresenta, os check-ins, o despachar malas, o esperar e tudo mais. A viagem de Teherão para o Qatar não é muito longa, são perto de 2 horas, sensivelmente, não chega a 2 horas. Depois, chegando ao Qatar, fizemos ali uma pausa. O tempo de espera foi curto, foi 2 horas e meia, salvo erro. E depois tivemos uma viagem do Qatar para Londres. Aí sim, aí foram perto de 8 horas de voo. Felizmente correu tudo bem. Chegando a Londres, aí sim, aí a pausa é que foi enorme. A pausa entre voos foi de 12 horas. Por acaso acabou por ser mais porque o voo de Londres para Lisboa atrasou 1 hora e meia, salvo erro. Mas conseguimos descansar num hotel. Tínhamos feito uma reserva no dia anterior. Houve ali uma peripécia pelo caminho, porque o hotel não nos queria aceitar, por toda esta envolvência, não nos queria aceitar, mas depois colocámos a agência de viagens em contato com o hotel e tudo finalizou pelo melhor e conseguimos descansar e tomar um duche, trocar de roupa, porque o nosso objetivo era, como iríamos ter 12 horas de espera, não queríamos ficar no aeroporto de Londres, porque pronto, iríamos apanhar muitas pessoas e poderíamos estar em contacto com muita gente e o nosso objetivo era fugir dali. Depois de Londres para Lisboa, a viagem foi curta, correu tudo bem e chegámos ao Algarve, propriamente ao Olhão, que é a minha cidade, onde tudo correu bem e agora estamos em quarentena, longe da nossa família por enquanto. Estamos num apartamento que foi cedido pela autarquia de Olhão, na qual eu deixo aqui um agradecimento em especial ao presidente, o António Pina, que nos disponibilizou e esteve sempre atento a este processo e cá estamos. Até à data, tudo bem. Felizmente. Essa situação de pandemia no Irão, pelas primeiras notícias que tivemos, na altura que começou a sair, os números estavam muito alastrados, ainda viveste isso, como é que descreverias essa situação lá? É assim, a situação lá, nós nunca sabemos em concreto quais são os dados exatos. Nós tentávamos saber, através de pessoas amigas, em que ponto é que estava a situação, para também termos essa informação. Claro que isto, imagina, um português está no Irão. Uma coisa é nós estarmos no nosso país. Temos o Sistema Nacional de Saúde, é a nossa língua. Parece que não, mas tu sentes-te bastante confortável. Estás no Irão, e isso era uma das coisas que me alarmava um pouco, era, então, e se eu acabo por ser atingido por esta pandemia, por este vírus, como é que eu me vou desenrascar aqui? Eu quero acreditar que queria ser bem tratado, não é? Mas lá está, não é a nossa língua, não é o nosso país e acabas por andar muito apreensivo. Mas pronto, felizmente já estou no nosso país e até à data tudo bem, a dar o exemplo do que é que tem que ser feito e isso é o mais importante. Verdade, isso é mesmo o mais importante. Rui, dar aqui a conhecer às pessoas, fazer uma pergunta direta, quem é o Rui Tavares?
Ora bem, o Rui Tavares é um jovem de 40 anos, natural de Olhão, mais propriamente uma cidade que se situa no Algarve. Toda a minha família, os dois avós, o meu tio, o meu pai, foram homens do futebol. Todos eles jogaram futebol, e eu não fugi à regra. O meu pai sempre foi a pessoa que me inspirou, sempre foi o meu ídolo, sempre será o meu ídolo. Foi por ele, em grande parte, que eu segui o caminho das balizas, não por que ele me tenha dito, pelo contrário, nunca me disse, nunca me influenciou a ser guarda-redes ou andar no futebol. Não, sempre fiz aquilo que achava que deveria fazer, isto é, entre aspas, naturalmente, mas sobre as minhas escolhas desportivas. Eu ingressei ainda muito miúdo, na altura era o Escolinhas, nós dizíamos que era o Escolinhas, com 6 anos, no Sporting Clube Olhanense, na baliza, mas depois tive um interregno grande, até aos juvenis, salvo erro, sem jogar futebol. Isto também porque o meu pai, derivado à profissão dele, andava sempre de um lado para o outro, sempre de cidade em cidade. Eu costumava dizer que éramos como uma família cigana. Um ano estávamos numa cidade, passado 2 anos já estávamos noutra. Isto era aqui um turbilhão de sentimentos e sempre andar com a casa às costas, mas fazia parte da nossa vida, e especialmente, neste caso, do chefe de família que era o meu pai. Passado estes anos, pratiquei outros desportos, como handball, basquetebol, voleibol. Fiz sempre tudo aquilo relacionado com o desporto que me dava prazer. E lá está, eu nunca fui influenciado pelo meu pai ou pelos meus avós, de não, tens que ser jogador ou tens que seguir. Não, nada disso, isso nunca aconteceu. Voltando ao Algarve, passado este tempo, que foram alguns anos, eu regressei a Olhão com 14 anos, salvo erro, e aí ingressei na formação do Sporting Clube Olhanense, novamente. Entretanto, eu recordo-me que antes de regressar ao Algarve, o meu pai na altura estava a jogar no Benfica de Castelo Branco, antiga segunda liga, e eu aí senti que começou-me a despertar interesse da baliza. Recordo-me muitas vezes assistir aos treinos dele, e aquilo começou-me a motivar e a despertar um grande interesse. E eu, quando regressei ao Olhão, ingressei então na formação do Sporting Clube Olhanense, e foi desde os meus 14 anos até aos 31, pronto, fiz o percurso natural com um atleta pretende sempre fazer. Não consegui chegar a outros patamares, não porque eu não tentasse, porque sempre fui daquelas pessoas que a nível profissional sempre trabalhei imenso. Mas pronto, cheguei até onde foi possível. Neste caso, o máximo onde eu joguei foi na antiga segunda Divisão B, terceiras divisões, joguei nos distritais também aqui no Algarve. Mas pronto, foi o que eu consegui, e tenho orgulho naquilo que consegui. É o que eu dizia sempre ao meu pai: eu tentei, dei o meu máximo, possivelmente não tinha capacidade para mais, foi o que consegui, e aos 31 surgiu uma oportunidade de organizar uma escolinha de guarda-redes na formação do Sporting Clube Olhanense, isto a par com o Mister Diamantino Figueiredo, que agora está no Porto. Na altura ele estava a trabalhar no Olhanense, e então nós os dois conversámos e juntos demos seguimento a esse projeto, que foi um projeto fantástico. Considero-me uma pessoa bastante humilde, tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos, vou caminhando, vou fazendo o meu trajeto, e nem tudo é fácil, nem tudo é difícil. É o meu caminho, e cá vou andando na minha luta, e é assim que eu faço a descrição do que é o Rui Tavares. Sentes que essa transição de jogador, essa transição de jogador para treinador de guarda-redes foi natural? Ou seja, como um percurso natural, ou seja, fui guarda-redes, agora vou ser treinador de guarda-redes, ou só uma continuação
dessa paixão, desse bichinho que o teu pai te tinha colocado? É assim, eu terminei aos 31 anos, não posso dizer que tenha sido uma situação natural. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei fazer aquilo que me faz feliz. Naturalmente que eu cheguei a um ponto, no meio disto, tive também uma lesão muito, muito grave, fraturei o pulso, concretamente o escafoide, nos meus 26, 27 anos. E desde aí isto nunca mais foi a mesma coisa. Ainda hoje me dói o pulso. Eu não fui operado porque na altura o médico disse-me que se eu fosse operado o futebol era para esquecer completamente. E eu então supostamente andei-me ainda a arrastar. A palavra exata será esta, dentro das minhas capacidades, mas as limitações foram demasiadas. Naturalmente que depois surgiu-me esta situação que era uma coisa que depois tu chegas a uma certa idade, ali aos 30, tu já tens a noção, isto acabou. Não vale a pena eu pensar que vou ser isto ou vou ser aquilo, que isso é impossível, não vale a pena eu me enganar a mim próprio. E então comecei-me a focar mais no treinador, em querer ser treinador de guarda-redes. E nessa fase, eu estava na altura num clube da 3ª divisão aqui no Algarve, não estava a jogar, não estava feliz onde estava, e surgiu esta oportunidade de elaborar este projeto, esta academia, fazer parte de ser o responsável pela formação do departamento de guarda-redes do Olhanense, e avancei, nem hesitei 10 minutos, isto foi na hora. Transmiti ao clube onde estava que ia seguir outro caminho. Na altura recordo-me que as pessoas olharam para mim e começaram a rir. Mas pronto, eu olhei para aqui, senti tristeza naquele momento. Quando tu expões uma situação, porque eu sempre tentei ser uma pessoa frontal para com as pessoas, e no futebol muitas vezes isso não acontece. E eu, ao ser frontal, senti que possivelmente do outro lado a frontalidade também não era aquela frontalidade que eu estava à espera das pessoas. Mas segui o meu caminho e cá estou, na minha luta. Eu tive a ver um bocadinho o teu percurso como treinador de guarda-redes. O que é que nos dizes? Sei que estiveste no Olhanense, inclusive na Primeira Liga. Como é que foi esse percurso a partir dessa escolinha até agora, ou até a tua ida para o Irão? Se calhar ficamos, acho que assim é mais simples. Isto foi tem sido um percurso de muita luta, sensivelmente. Muita luta mesmo. As pessoas por vezes agora olham, se calhar muitas pessoas olham para o Rui Tavares de hoje e entre aspas, veem o sucesso. Pronto, felizmente as coisas têm corrido bem no Irão nos últimos anos. Mas até chegar lá, houve muito mato que eu tive que partir. Eu andei a desbravar mato, eu sofri muito, a minha família sofreu muito. Eu vou-te dar um exemplo. Portanto, eu iniciei o meu trajeto no Sporting Clube Olhanense, em que treinava todos os escalões da formação. Tínhamos a escolinha aí que o Mister Diamantino Figueiredo dava sempre a sua ajuda, e foi uma pessoa de uma disponibilidade fantástica, porque ele não tinha a necessidade de o fazer, mas a paixão que ele tem pelo treino, pelas balizas, é nestes pormenores que tu vês qual é que é o sentimento da pessoa. E então aquilo era... Eu não tinha dias de descanso, porque eu tinha que treinar, eu treinava todos os dias, e foi uma fase em que eu, ao terminar a minha carreira de treinador, de jogador, eu quis tentar assambarcar tudo o que era informação. Eu queria tudo, os cursos, e depois eu tive um azar, como eu, se calhar variados treinadores tiveram esse azar, que foi, naquele timing, os cursos da Federação estiveram bloqueados. Ou seja, sim. Não sei se foi 3 anos ou se foi 4 anos que os cursos estiveram bloqueados, mas acho que foi 3, salvo erro. E então imagina, eu aos 31, porque eu não tinha curso de treinador, porque eu lembro-me que enquanto jogador havia colegas meus, vamos tirar o curso. Eu assim, eu não quero ser treinador, eu quero ser treinador de guarda-redes. Isto era aquilo que eu dizia. Porque nem ambiciono, porque acho que não tenho essa capacidade e não tenho, acima de tudo, gosto.
A minha vertente é ser treinador de guarda-redes. Ponto. Mas pronto, para te explicar o meu trajeto, formação do Sporting Clube Olhanense, dali surgiu um clube da primeira distrital que tinha um protocolo, entre aspas, com o Sporting Clube Olhanense, que era o clube satélite. Ou seja, muitos jogadores júniores de último ano faziam parte dessa equipa. E então o que é que aconteceu? Eu trabalhava na formação e ainda cheguei a acumular funções nessa equipa satélite, que também treinava no mesmo campo, no mesmo estádio que a formação do Sporting Clube Olhanense treinava. E então eu vou-te dizer, eu chegava a entrar às 6 da tarde e chegava a casa à meia-noite. Isto na própria cidade. Não foi fácil, não. Mas o gosto e a vontade de mostrar e a vontade de querer que as pessoas me vissem como treinador fez de mim tomou conta de mim esta exigência. Entretanto, eu estava no Moncarapachense, o Mister Diamantino Figueiredo acompanha o Mister Sérgio Conceição na altura para a Académica de Coimbra. Académica. Uhum. Entra o Mister Manuel Cajuda, mas o Diamantino ainda continuou algum tempo com o Mister Manuel Cajuda, mas depois acabou por sair e acompanhou o Sérgio. E aí o Mister Diamantino Figueiredo também, portanto, mencionou o meu nome, porque era uma pessoa que conhecia a casa, e então acabei por naturalmente foi-me dada essa oportunidade, na qual eu agradeço muito, porque me abriu as portas para o mundo profissional. Quero dar aqui uma palavra também de agradecimento ao Filipe Isidoro, que era na altura o diretor desportivo, e ao presidente, o Sr. Isidoro, pela oportunidade e pela a responsabilidade que me deram, assim como ao Mr. Manuel Cajuda, que foi um prazer ter trabalhado com um dinossauro, entre aspas, do futebol português. Recordo-me que o jogo 500 dele, fazia parte da equipa técnica, e não é toda a gente que faz 500 jogos na Superliga. E isso para mim foi gratificante. Entretanto, terminei a época no Sporting Clube Olhanense, conseguimos manter o clube na Primeira Liga e eu acabo por sair. Acabei por sair. A seguir, o próximo projeto que surgiu foi o Desportivo de Fátima. Lá fui para Fátima, confesso que foi das melhores coisas e foi das piores coisas que eu vivi no futebol. Porque eu recordo-me que a nossa equipa técnica chegou ao Desportivo de Fátima cheios de sonhos, cheios de vontade de trabalhar, e chegámos lá e apanhámos um clube numa mudança com investidores. Rui, uma mudança. Fátima nessa altura em que divisão? Estava no CNS. Tinham acabado de descer, salvo eu, que estavam no CNS. Só que aquilo depois houve lá um investidor brasileiro que era para entrar, aquilo... olha, para resumir, não recebi um cêntimo, voltei para o Algarve, passado uns meses, porque aquilo depois chega a um ponto que é insustentável. Saí do Fátima, claro. Regressei ao Algarve, perto da minha família. Entretanto, o próximo projeto que surge é o Loutano Esportes Clube, no Algarve, também da CNS. Um clube que eu adorei trabalhar no Loutano, adorei. Excelentes condições de trabalho, pessoas sérias, pessoas humildes, nunca falharam com nada, simplesmente fantástico. Entretanto, acabo por ser de Loutano e vou para o Quarteirense SAD. Isto foi uma coisa que... Eu tive 15 dias no Quarteirense. Trabalhei durante 15 dias no Quarteirense. Uma coisa que não tens... Pronto, acaba sempre por ter uma explicação, mas isto foi um relâmpago, foi uma passagem a relâmpago. Recordo-me que estava num jantar de equipa e o meu empresário, o Rui Gomes, ligou-me e diz-me: olha, Rui, há aqui uma situação que poderás ter que ir para o Irão, para o trator. Falei com o Mister Tony Oliveira, eles precisam de um treinador de guarda-redes, sugeri o teu nome, eles foram, pronto,
que conhecem também já alguma coisa do teu trabalho, e isto pode acontecer. E eu fiquei assim, mas será que isto vai acontecer? Porque lá está, tu estás na CNS, mas pronto, eu sempre... Houve uma coisa que eu sempre tentei fazer, que é o estar preparado para os desafios que me possam acontecer. E se os desafios depois aparecem, tu estás preparado, acaba por ser, entre aspas, normal. Parece que é muito fácil, isto por vezes não tem facilidade nenhuma. E assim foi, entretanto. Passado 10 minutos, ligou-me o filho do Mr. António Oliveira, que é o assistente. Apresentámos, falámos, nunca tínhamos falado, foi a primeira vez, e o António falou-me, olha, Rui, há esta situação, assim, como é que é? Eu disse, pois eu estou pronto. foi as minhas palavras. E assim começou a aventura no Irão. Depois daí tive 2 épocas e meia no Trator, depois passei para um clube que é o Zoban, e agora estou há duas épocas no Sepang. Rui, já me adiantaste aqui bastantes perguntas que eu tinha, mas ainda bem que fizeste aqui um resumo bom do teu percurso. Ok, já explicaste um bocadinho a tua entrada no Irão, o Mr. Tony, e eu agora se calhar vou entrar mais nas questões mais futebolísticas e como é que foi essa adaptação ao Irão, porque certamente tiveste não só as diferenças culturais, mas também a barreira linguística. Falares um bocadinho sobre isto, sobre as diferenças culturais e a barreira linguística na tua adaptação e o teu hoje em dia também. Já estás lá há 6 anos? 5? 6 épocas, 6 épocas desportivas. É assim, eu quando portanto, iniciei esta aventura no Irão, eu não sabia para o que ia, sinceramente. Eu recordo-me perfeitamente que nos meus pensamentos, aquilo que eu queria era que, acima de tudo, deixar a marca do meu trabalho. Eu sabia que ia ter que trabalhar muito, não sabia o que é que ia encontrar, mas sempre com fé nas minhas capacidades e na minha pessoa em si. A barreira linguística, nunca senti uma grande dificuldade, porque sempre tivemos um tradutor que fala português e farsi. E então sempre tive esse apoio. Depois, acabei sempre por também encontrar guarda-redes que sempre falaram em inglês, e isto, no meu caso específico, acaba por ser uma grande vantagem que eu tenho. E acima de tudo, eu queria que o Irão soubesse quem era o Rui Tavares. Porque quando eu cheguei lá, eu vim, pronto, tinha trabalhado na Primeira Liga, é verdade, em Portugal, mas as pessoas ficam sempre, será que é bom? Será que não é? E as pessoas tentam sempre obter informações sobre quem é. E isso, entre aspas, foi também uma pressão adjacente que eu tive, mas como eu disse anteriormente, com a minha humildade e com o meu caráter, vamos seguindo isto. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, cada pessoa tem os seus caminhos, as suas metodologias de trabalho, mas acima de tudo é a paixão com que tu pões no treino e a tua vontade de querer demonstrar às pessoas que sim, eu estou aqui, sou capaz e vou ajudar. Foi por aí. Ajudou-te teres o Mr. Tony e ires para uma equipa técnica de portugueses. Hoje em dia sei que ainda tens um adjunto que é português. Isso ajuda-te, nem que seja no dia-a-dia, né? Poderes falar um bocadinho de português, poderes ter um bocado também da tua cultura. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É assim, lá está. Tu, quando vais para o estrangeiro, se fores trabalhar com uma equipa técnica portuguesa, acaba por ser bastante vantajoso, até mesmo na elaboração dos microciclos, na troca de ideias, na partilha. Isto tudo, na mesma língua, é bom. Quando acabamos por trabalhar com pessoas, e neste caso, pronto, já trabalho com o treinador iraniano há 4 épocas, há sempre pessoas que vão estar no meio do caminho, porque tu, para falares em inglês, alguém vai ter que traduzir, e a mensagem, quando passa, possivelmente, por vezes, pode não ser bem aquilo que tu queres passar, porque é normal, há pessoas pelo meio que desfrizam a mensagem.
Felizmente, sempre tive portugueses ao meu lado, é verdade. Tanto na era do Mr. Tony, como agora, neste caso é o Miguel Teixeira, já trabalhamos juntos há alguns anos. Já tínhamos trabalhado juntos no Olhanense, no Moncarapachense, no Fátima, no Loutano, e ele acabou por se juntar nesta aventura e felizmente as coisas têm corrido bem. Rui, entrando mais no futebol e se calhar dividindo a pergunta em duas partes, quais são as diferenças entre o futebol no Irão e o futebol em Portugal? E depois, se calhar, aqui aprimorando e entrando aqui numa pergunta que o Laurindo Filho deixou, que é um dos nossos gestores da página, que é qual é que é a diferença do guarda-redes português para o guarda-redes iraniano ou vice-versa, como tu queiras escrever. Se calhar começando pelo futebol e depois falando do guarda-redes concretamente. Assim, no Irão, o futebol, hoje em dia já há muita gente que vai acompanhando o futebol iraniano. E eu vou pegar nestes 3 exemplos. Em Portugal nós temos 3 jogadores iranianos a jogar na nossa liga, na Superliga. Temos no Aves, o Mohammadi, o Taremi no Rio Ave e o Amir no Marítimo. São jogadores que têm demonstrado que têm capacidade. Como eles, há outros valores no Irão que têm bastante capacidade e que jogam no nosso campeonato de caras, porque o jogador iraniano, o futebol iraniano é um futebol de combate, é um futebol técnico, mas é um futebol impaciente. Esta é a grande diferença que eu vejo em relação ao nosso futebol para com o futebol iraniano. É a falta de paciência que existe no futebol iraniano. Porque isto depois também já tem a ver com questões culturais, porque eles são um povo impaciente, e isso, lá está, transporta-se também para o futebol, porque lá está, é a essência deles, é a cultura deles, é cultural. A outra questão que me colocaste, qual é que era? Dos guarda-redes, sobre o guarda-redes. Aqui o Laurindo estava-me aqui a falar e se calhar dividindo essa parte do guarda-redes, quais são as diferenças no aspecto mental e comportamental, e não só falando na generalidade, se são melhores tecnicamente ou não, mas pronto, se tem mais conhecimento de jogo, mas se calhar partindo desta parte mental e comportamental. É assim, isso é uma grande luta que eu tenho tido. Felizmente, nestes últimos 2 anos, nem tanto. Porque isto tudo depois tem a ver qual é a formação dos jogadores, as famílias, a formação académica que eles têm também. Isso acho que isto tudo vai interferir depois na performance deles, seja em treino ou seja em jogo. Como eu referi atrás, o povo iraniano é um povo com pouca paciência. E um guarda-redes tem que ser paciente, tem que saber ler o jogo, tem que ter muitos atributos diferentes do jogador normal, do jogador de campo. Mas os últimos 2 anos para mim têm sido bastante bons, porque encontrei um miúdo, o Payam, foi considerado agora o melhor guarda-redes do Irão. E isto para mim, dá-me um alento enorme. É um jogador que é inteligente, sabe o que quer, entende os momentos do jogo, mas acima de tudo ele sabe estar. Tem um comportamento muito bom e isso faz dele diferente dos outros. Claro que já apanhei guarda-redes que tinha que andar sempre a tentar equilibrá-los, porque lá está, depois tem a ver com o contexto social, tem a ver com as famílias, e isso tudo acaba por ter uma interferência bastante grande nas performances. Mas achas que há qualidade, falando mais propriamente dos guarda-redes no Irão, se há qualidade, falando dos guarda-redes? Sim. O guarda-redes iraniano tem qualidade. Tem falta de muito trabalho, é verdade. Há coisas que nós temos que nos focar mais diariamente, porque as bases que eles têm não são das melhores, é uma realidade. Mas quando eles trabalham
lá está, é que eu só posso falar coisas boas do guarda-redes iraniano, porque felizmente as coisas têm sido fantásticas. E o que é que eu vou dizer? Eu só posso dizer que eles são bons. Entendes, Miguel? Porque os resultados que se tem conseguido obter são fantásticos, são muito bons. E daí eu tenho que dizer assim, pá, eu adoro o guarda-redes iraniano. Claro que não são todos. Como em Portugal também não são todos. Há qualidade. Claro. Agora, eu costumo dizer aos guarda-redes que eles são os heróis no Irão. Porquê? Porque vocês não imaginam a pressão que os guarda-redes iranianos sofrem. Estamos a falar em estádios que, por vezes, têm 100 mil pessoas, 60 mil pessoas, 70 mil. Isto é uma pressão enorme. E o guarda-redes iraniano sofre uma pressão de todos os lados. É as redes sociais, é os jornais, é na rua. Isto é uma coisa que as pessoas em Portugal não têm noção, porque é uma pressão enormíssima. Porque lá está, isto também, eu volto a referir, é cultura, é cultural. Eu às vezes, eu chego a ficar mais cansado do que eles, na tentativa de os equilibrar, de tentar sempre ter equilibrados, porque a nível cultural, até mesmo os próprios treinadores atacam o jogador, apontam rudemente por vezes, e isto para um guarda-redes é o que não se quer. O guarda-redes tem que se sentir confortável, tem que ter a vertente psicológica forte, e não é fácil, mas vamos trabalhando. Com trabalho, mas achas, eu não conheço, ou se calhar eu e a maior parte das pessoas desconhecem o contexto de formação no Irão, achas que ou há algum trabalho de base nos treinadores, se já se vê academias preocupadas com isso, se no teu clube atual isso acontece, ou se no Tractor acontecia, se calhar falando... É assim, nos últimos tempos, eu acho que lá está, eu não queria dizer isto, mas vou ter que acabar por dizer, mas não quero que as pessoas interpretem isto com falta de humildade, não é isso. Eu, quando cheguei ao Irão, eu quis tentar perceber o que é que era feito nas academias, o que é que o guarda-redes fazia. Queria tentar obter informações e quis tentar saber como é que eu poderia também passar informações sobre o nosso trabalho. E então o que é que eu descobri? Eu descobri que através das redes sociais, neste caso o Instagram, porque o Facebook no Irão está bloqueado e o Instagram está aberto. E então eu vi que não havia trabalho, eram coisas muito rudimentares, muito, ou seja, a casa era começada pelo telhado. Não sei se isso pode dizer. Estou a perceber-te. Pronto. Pouco fundamentado, talvez. Pronto. O que é que eles davam valor? O guarda-redes a fazer grandes voos, coisas, pronto, show off, vá lá. Em que depois aquilo traduzido, aquilo não vai dar nada. E os miúdos, eu sempre tive uma coisa que é, gosto de trabalhar, estar focado no trabalho dos meus guarda-redes séniores, profissionais, mas gosto de tentar acompanhar também o que é feito ou na equipa B ou no Júniores, para que também possa dar um doce a esses miúdos. Porque lá o treinador estrangeiro é visto de uma forma diferente. E quando os resultados aparecem, então ou te odeiam ou te amam. É o 50-50. E eu comecei a passar também muitos exemplos, coisas básicas, técnicas base. Comecei a passar e senti que começaram a ir por ali. Começou-se a falar, começaram a aparecer páginas de guarda-redes, páginas de treinadores, em que os vídeos eram introduzidos e aquilo a bola foi crescendo, e hoje em dia as coisas estão bastante melhores, apesar de eu achar que ainda há muito trabalho pela frente, mas também já há muitas pessoas no Irão que começaram a valorizar o trabalho do guarda-redes. Não vai ser fácil, lá está, porque culturalmente é uma realidade diferente da nossa. Mas eu costumo dizer, mas e aqui também não é difícil? E muito. E muito. Nós temos um miúdo, sei lá, no sub-14, ele sai a um cruzamento, acaba por falhar, a seguir o feedback que se ouve é não saias, fica na baliza. É o que existe. É verdade. Logo aquilo vai... É verdade, ainda acontece.
vai acompanhar esse miúdo até ao final e vai ser um handicap que aquele guarda-redes vai ter. Eu recordo-me, isto aconteceu comigo, eu quando estava na formação do Sporting Clube Olhanense, nós trabalhávamos a reposição em vôlei, porque decidimos que era uma reposição que era mais eficaz por variadas situações. Claro que os miúdos, em 10, se calhar 5 no jogo, aquilo saía bem, mas as outras 5, pronto, aquilo saía mal. Mas a primeira que saísse mal, o feedback que eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvia, era chuta para cima. Isto não é nada, não é? Isto não é, deixa os miúdos crescer, temos que ter paciência, temos que dar tempo ao jogador para evoluir. Mas com este tipo de feedback é impossível haver uma evolução mais rápida. Claro que o guarda-redes depois vai acabar por evoluir, mas vai-se perder ali muitos anos, porque ele vai ter medo do erro. Eu concordo contigo, claramente, e bateste aí em muitos pontos. Falaste da formação, falaste sobre cenas, mas aquilo que me surpreende mais, e tendo visto já alguns dos seus vídeos e contextos diferentes, é não havendo essa formação de base, se calhar assim com a qualidade que se devia, com um processo acompanhado, como é que apanhas guarda-redes que, na minha opinião, têm bastante qualidade, são fortes fisicamente, são rápidos, são tecnicamente evoluídos. E isto para mim acaba por surpreender um bocadinho. Eu, se calhar agora mudando aqui um bocadinho o tema da conversa, ou indo dentro do mesmo, e gostava de falasse um bocadinho do que é o teu dia-a-dia no Irão, isto quando treinas, não era o caso destas últimas semanas, mas quando treinas. Assim, eu costumo dizer que eu no Irão vida social eu não tenho. Simples. A vida social que eu considero ter no Irão é, por vezes vou a um café e tomo um café ou dito ali um pouco a tentar distrair para aliviar também a carga do nosso trabalho e por aí fora. Mas, por norma, é treino, casa, treino. Isto é a minha vida, tem sido a minha vida no Irão nos últimos anos. Claro que no meio disto, estou sempre em contacto com os meus guarda-redes, que eu costumo sempre dizer que serão sempre, porque eu enquanto treinador, eu quero ser para os meus guarda-redes aquilo que não foram para mim. E eu tento-me sempre pôr no lado dos guarda-redes. Porque, lá está, isto é uma selva tão grande. Nós vamos estar a trabalhar com aquelas pessoas todos os dias, muitas vezes 2 sessões diárias, e aquilo acaba por ser a minha família. Eu costumo dizer a eles, vocês são os meus filhos. É assim que eu encaro. Lá está, é a minha maneira de estar. Há as azias por vezes, mas há uma coisa, e felizmente nunca tive problema nenhum com nenhum guarda-redes até à data. Há uma palavra que faz parte da nossa família, que é os guarda-redes, que é o respeito. Esta palavra é o que eu digo sempre a eles quando eu inicio as temporadas. Esta palavra tem que estar sempre no nosso meio, o respeito. Eu vou respeitar a todos vós, mas isto tem que ser recíproco. Isto é para os dois lados. E no dia que faltar esta palavra na nossa família, então vamos ter chatices. E isso ninguém quer. E felizmente as coisas têm corrido sempre bem, porque eu não posso faltar ao respeito a um profissional de futebol. Aquela pessoa que está a lutar por um lugar tem que ter o meu respeito. Quantas vezes aquele homem cai no chão e levanta e cai e ouve gritos e os feedbacks são fortes? Isto tem que haver respeito mútuo. E essa é a base sempre. Rui, dirias aí que se calhar o tu mostrares o respeito por eles será tu dares o teu máximo para com eles em todos os momentos do treino? Há uma coisa, Miguel, que eu por vezes eu costumo dizer a eles. É a primeira vez que vou dizer em público, mas normalmente é uma coisa que eu digo sempre aos meus guarda-redes, que é o seguinte. No dia que eu chegar a um treino e não for organizado, não estiver preparado e não der o meu máximo, então eu não estou a faltar ao respeito só a eles.
eu estou a faltar ao respeito à minha família. E por último vou estar a faltar ao respeito a mim próprio. Porque se eu estou longe, eu não estou com a minha família, estou a fazer um sacrifício, a minha família está a fazer um sacrifício, então eu vou me desleixar, entre aspas. Não, eu ia estar a faltar ao respeito a muita gente. Não é isso? Ia estar a faltar ao respeito a quem me deu a oportunidade de trabalhar. E isso faz parte da tua essência, percebes? Pois cada um é como é. E eu sou assim. Rui, e como é que descreves essa relação com os teus guarda-redes? Já falaste aqui um bocadinho que são os teus filhos, são a tua família, mas como é que descreves essa relação? Se essa é uma relação estritamente profissional, se é uma relação mais já alguma amizade, e se quiseres desenvolver aí um bocadinho nas azias, porque existem sempre. Assim, as relações que eu tenho com os meus guarda-redes é como se fosse família. É uma relação fantástica. Eu tenho muitas vezes que eu tenho lá os guarda-redes todos na minha casa a jantar ou a almoçar. E isto diz muita coisa. Eu não convido só um, ou não convido aquele que está a jogar, ou o outro que não joga. Não, é a nossa família. Estamos todos convidados, vamos todos interagir, sempre com o tal devido respeito. E eu sei que eu, pronto, por estar a trabalhar naquela cultura, sinto que sou um pouco diferente dos outros treinadores que eles têm apanhado na carreira que eles têm feito. Eu todos os dias, não digo todos os dias, mas frequentemente recebo mensagens dos guarda-redes que eu trabalhei, se calhar há 6 épocas atrás, ou há 7 épocas atrás, ou há 10 épocas atrás, sensivelmente. Isto é bom sinal, é sinal que tu deixaste alguma coisa naquelas pessoas, porque acima de tudo, nós todos, eu como treinador, a minha prioridade também é formar homens, ou melhorar aquilo que já existe. Porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas todos nós podemos melhorar um pouquinho. E se isso for possível, tudo é mais fácil, todos nós vamos ser mais felizes, porque vamos estar envolvidos todos no mesmo processo. E qual é o processo? É cada um evoluir, cada um ser melhor. Depois do treino, sermos melhor do que éramos antes. Esse é o nosso processo. E como é que eu tenho de explicar aqui? Não é fácil. Como é que lidas com essas diferentes personalidades, com essas diferentes maneiras de estar dos teus guarda-redes no teu treino específico? Há muitas pessoas que eu por vezes ouço falar, e lá está, e cada pessoa tem a sua ideia e a sua maneira de estar. E dizem, isto é tudo igual, é igual para todos. Eu não concordo, porque ninguém é igual a ninguém. Por exemplo, eu dou-te um exemplo, Miguel. Tu não és igual a mim, possivelmente. Eu não sou igual a ti. O tratamento tem que ser ajustado a cada um de nós. Se calhar há pessoas, há um guarda-redes que se eu der um feedback mais forte, ele aguenta-se. E se calhar há outros, se eu lhe der um feedback na tentativa de o motivar, mas ao dar um feedback mais agressivo, ele vai sentir de maneira diferente e vai murchar. Isto é preciso nós também percebermos, cada um de nós temos que perceber quem é que está à nossa frente e temos que estudar também um pouco a pessoa e depois tu vais ajustando. Claro que por vezes eu costumo dizer que temos que dar os arranques porque é necessário, porque lá está, isto depois já é ok, isto é tudo família, estamos todos juntos para um mesmo objetivo, mas espera lá, está a hierarquia. E a hierarquia não pode ser esquecida. O respeito tem que existir nesta hierarquia. E isso será sempre a base para que as coisas caminhem certas. Concordo contigo. O que é que achas mais importante num treinador guarda-redes? As suas competências técnicas ou o lado pessoal, esse lado interrelacional? O que é que achas que é mais importante? É assim, eu vou-te dar um exemplo que o Mr. Vital me deu, isto já há uns bons largos anos atrás, na altura que eu estava a efetuar o curso na alto rendimento, e o Mr. Vital foi uma das pessoas que lá estava
a fazer a preleção e depois fomos para as aulas práticas. E ele disse-me que isto, é assim, isto ninguém sabe tudo. E ele disse-me, Rui, isto é a melhor coisa que tu tens a fazer, é muito simples. Imagina, tu tens 5 treinadores de guarda-redes que tu gostas. Opa, tenta tirar um bocadinho de cada um, aquilo que tu mais gostas. E logo tu vais ficar, possivelmente no futuro, vais ser um treinador mais forte. E este exemplo, eu passo para essa tua pergunta. Achas que é importante, então, como nós como treinadores, aqui abro amplamente a ser treinador, a importância de ter um pensamento crítico, ou seja, olhar um bocadinho para todo lado e ver um bocadinho de todo lado e perceber, se calhar, o que é que aquilo se enquadra mais na nossa filosofia, na nossa maneira de ver o jogo e de ver o guarda-redes. Concordas? Sim, porque assim, imaginemos que tens um treinador de guarda-redes que é muito forte no trabalho psicológico, mas depois no trabalho de campo, claro, a coisa já não é assim. É o equilíbrio. Temos que ser equilibrados. Lá está, temos que saber quem é que está à nossa frente também, porque hoje em dia o guarda-redes também. Os guarda-redes já sabem muito sobre o treino também, já sabem o porquê das coisas. E tu tens que ser um treinador que tens de ter os teus atributos vão ter que ter como base o equilíbrio. Eu costumo dizer que eu vou-te dar um exemplo, que é o restaurante O Chimarrão. Nós vamos ao Chimarrão e aquilo acaba por tu. Vem a picanha, depois vem a maminha, é um bocadinho de cada. E tu tens de ter esses atributos, não é? Boa metáfora. Rui, como é que te descreves como treinador de guarda-redes? Quais são as tuas principais características como treinador de guarda-redes? As minhas características. É uma pergunta difícil esta. Não é fácil responder a essa pergunta, porque normalmente aquilo que o feedback que os guarda-redes. O guarda-redes será sempre, ou os jogadores serão sempre as melhores respostas a esse tipo de pergunta. Mas o Rui Tavares, como treinador, sou apaixonado por aquilo que faço. Eu, quando iniciei, penso que tenha sido, se calhar, o treinador mais jovem a iniciar numa primeira liga em Portugal, porque na altura tinha 31 ou 32 anos, 32, salvo erro. Como treinador português, não sei se houve algum que iniciou na primeira liga com a minha idade. Neste momento penso que sim, já haja. Penso, sim, não tenho certeza. Pronto, é possível então. Mas lá está, o Rui Tavares, treinador. Foi o que eu respondi, que eu mencionei há pouco. Eu quero ser para os meus guarda-redes aquilo que nunca foram para mim. E esta tem sido a minha base no Rui Tavares como treinador. Tentar ajudar sempre. Sou mais um para tentar ajudar. Muitas vezes sinto que sou um pai. Muitas vezes. E temos que sorrir todos. Temos que todos estar envolvidos no processo, porque só assim é que se consegue obter coisas muito, muito boas. Eu vou-te dar um exemplo, Miguel. Este ano, eu tenho 4 guarda-redes. Tive um guarda-redes na seleção A, tive um guarda-redes na seleção olímpica e tive um guarda-redes nos sub-19. Em 4 guarda-redes, ter 3 nas principais seleções é gratificante para um treinador. Eu não posso estar aqui a esconder e dizer que isto é obra do acaso, isto é sorte. Está bem, se calhar é um bocadinho de sorte, possivelmente, mas quando tu tens em 4, tens 3 guarda-redes que são chamados às seleções, ficas feliz. Lá está, o trabalho fala também o que é um pouco o Rui Tavares, treinador, entre aspas, pronto, vá lá. Não é isto, não estou aqui com este discurso, não estou aqui a querer passar às pessoas falta de humildade, não, é a realidade, aconteceu. Não estou a inventar, aconteceu. É por aí. Eu revejo-me muito nessa tua ideia e vejo tu, depois vês as tuas redes sociais, já te acompanho há algum tempo, tu partilhares com muito orgulho todos os registros que os teus guarda-redes vão fazendo, não só as chamadas à seleção, mas como o registro que vocês fizeram coletivamente, como agora há pouco tempo relembro-me o nome, é muito difícil para Payam. ter sido considerado o melhor guarda-redes da liga. Eu acho que nós, como treinadores de guarda-redes, acabamos sempre por nos
Ou seja, os guarda-redes é onde vai estar o nosso sucesso, vai depender, ou seja, onde está o nosso trabalho, é o guarda-redes que o mostra. Ou seja, os guarda-redes, eu aqui não colocaria só o guarda-redes que está a jogar, mas os guarda-redes. Certo. Eles serão sempre o reflexo, é o que eu digo a eles. Se vocês defenderem, eu defendo. Se vocês falharem, eu vou falhar. Este é o nosso lema, o meu lema. Se o guarda-redes sorri, eu vou sorrir, eu vou estar feliz. Porquê? Porque ele conseguiu algo. Então isso passou para o treinador. Se ele está triste, eu vou estar triste porque alguma coisa não está bem. E isto é o meu sentimento para com eles e eles para connosco, para comigo neste caso. Eu concordo. Rui, falaste do respeito e do respeito ser bastante importante dentro da tua relação com os teus guarda-redes, mas falando de uma forma geral no futebol, quais é que são aqueles valores que tu nunca abdicas? Okay? Falaste do respeito, outros valores assim que possas, que acho bastante essenciais, que estão no core da tua pessoa, que tu não abdicas pelo que seja. Eu vou-te dizer mesmo o que é que eu não abdico, Miguel. A falta de respeito. Eu não consigo, porque eu respeito toda a gente e eu exijo que as pessoas me respeitem. Porque eu acho que a partir do momento que haja falta de respeito para contigo, então onde é que estão os valores? Não há, acabaram ali naquele momento. É assim, momentos maus toda a gente tem, é verdade. Mas o respeito tem que fazer parte do nosso cotidiano, o respeitar o próximo. São coisas tão simples. Então, se nós falharmos no que é simples, então no que for complexo, como é que vai ser? Então vamos andar aqui às facadas uns com os outros. Não é esse o objetivo. É que um bocado o respeitar, o saber estar. Eu vou aqui abrir aqui o espaço, aqui uma pergunta do Henrique Martins, que diz: cada vez mais sabemos que o jogo de futebol é um jogo complexo e imprevisível. Nesta perspectiva surge o trabalho da tomada de decisão. Qual a importância deste trabalho no contexto de guarda-redes? Será que é por aqui que devemos guiar o nosso traballo enquanto treinadores? Quero pedir aqui a tua opinião sobre, basicamente, a tomada de decisão. Era uma pergunta que eu iria ter aqui para a frente, mas acho uma boa pergunta. Sim, sem dúvida. Lá está. Nos últimos anos, o trabalho do treinador de guarda-redes teve uma evolução bastante acentuada, o que não existia há, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, não sei, por aí. E as tomadas de decisões começaram a ser trabalhadas também. E isso faz, um guarda-redes, ao ter uma boa tomada de decisão, vai estar sempre mais próximo do sucesso. E é isso que nós queremos, ter um guarda-redes de sucesso que em todos os momentos do jogo. É para isso que nós o tentamos treinar, o tentamos introduzir conceitos nele. Eu costumo dizer que o guarda-redes, por vezes, acaba por ser um robô. E ele tem que assimilar a informação, vamos assimilar a informação, depois a informação sai do cérebro e vamos para a parte mecânica. E isto é um pouco assim, é a repetição. A repetição vai trazer o melhoramento dia após dia. E sem dúvida que a tomada de decisão é importantíssima no guarda-redes. Uma boa tomada de decisão é o objetivo concluído positivamente. E como é que podemos, ou como é que tu achas, ou como é que tu fazes, que podemos operacionalizar essa tomada de decisão em treino? Porque é assim, não é fácil. Eu sei que não é fácil, muitas vezes no treino de guarda-redes, fazer contextos abertos, fazer situações onde envolvam muita semelhança ao contexto de jogo. Eu gostava de saber aqui a tua opinião sobre este tema, sobre como é que podes tu operacionalizar ou como é que tu vês essa operacionalização. Não quer dizer que faças sempre, ou falar só da tua opinião no geral. Sabes, Miguel, o jogo é que vai trazer em muita parte essas boas tomadas de decisão. Claro que tu depois, podes criar alguns exercícios em que vais obrigar o guarda-redes a tomar a decisão certa. E é por aí. É por aí. Rui, eu se calhar agora ia para aqui. O que é que achas mais importante no teu treino de guarda-redes? Ou seja, o que é que achas mais importante
que seja uma componente ou componentes fundamentais do teu treino que façam o teu guarda-redes render, neste caso? Assim, eu dou uma grande primazia à vertente psicológica no guarda-redes. Eu costumo dar sempre este exemplo, se calhar é um exemplo estúpido, mas acaba por ser o exemplo, que é, se tu no teu meio familiar não estiveres bem psicologicamente, ou seja, se tiveres problemas, tu vens da rua, vais querer entrar em casa, mas não te vais sentir bem em querer entrar em casa. Porquê? Porque há um problema psicológico. Tu não estás bem, não queres ir para ali. E eu passo isto para o guarda-redes também. É assim, o guarda-redes, eu falo no guarda-redes porque é a posição específica que estamos a falar, porque isto é igual para as outras posições de campo. O guarda-redes tem que estar sempre bem psicologicamente. E essa é uma tarefa, em certa parte, que o treinador tem que fazer para que se tu ao teres um guarda-redes bem psicologicamente, ele está aberto para muitas coisas. Ele está pré-disponível, ele vai estar disponível sempre para ouvir, para partilhar também, e passa por aqui. Claro que todas as outras situações acabam por ser bastante importantes, mas lá está, um guarda-redes com a cabeça virada ao avesso, tu não consegues fazer nada, é impossível, é impossível. Isto falando do guarda-redes, porque podíamos estar a falar noutra profissão qualquer, Sim. vai bater no mesmo, é igual. Rui, estamos a falar aqui desta vertente psicológica, eu se calhar aqui gostava de falar de uma coisa que é sempre um ponto que acho que a malta tem sempre dúvidas e gosta de saber como é que as outras pessoas lidam com isso, que é como é que geres principalmente o guarda-redes que não joga e como é que geres o guarda-redes que joga, sendo que sabemos que o guarda-redes que joga à partida será mais fácil de gerir. O que não joga ou os que não jogam? É assim, tudo depende da realidade onde tu estás inserido. Eu vou-te dar o meu exemplo. O meu exemplo, nós temos... os guarda-redes todos sabem logo para onde vão. Sabem qual é que vai ser a posição deles. Há o guarda-redes que é contratado supostamente para jogar, com um forte percentual que será o titular, e depois há os outros guarda-redes. Sabem que vão lutar pelo segundo lugar. Esta tem sido a minha frontalidade para com os guarda-redes. Eles sabem qual é que é a posição deles. E eu não escondo isso. Eu não vou esconder. Agora, temos que estar todos envolvidos num processo, porque coisas boas podem acontecer. E eu, atrás, referi que em 4 guarda-redes tive 3 nas respectivas seleções. E é com estes exemplos que eu consigo gerir as coisas. Assim, tu não estás a jogar, ok, mas podes vir a jogar. Nós não sabemos, poderá haver um problema com o guarda-redes titular. Imagina que és chamado à seleção. Como é que são as coisas? E isto é tudo, acaba por ser uma ginástica de envolver eles todos no processo. E até aqui as coisas têm corrido bem. Consideras então importante esse trabalho, ou seja, se calhar ter esses trabalhos mais individualizados com alguns guarda-redes e consideras um potenciador de talento, e até porque eu tenho, pelo que vi, os guarda-redes que tens são guarda-redes jovens, consideras-te um potenciador de talentos e se fazes, ou seja, se tens essa preocupação individual de temos que melhorar, ou seja, para o teu guarda-redes suplente, por exemplo, o Ali, que eu não sei dizer. Por exemplo, ali se calhar temos de trabalhar aqui cruzamentos, então vamos fazer aqui um plano de desenvolvimento individual. Deu um exemplo. Um exemplo, ainda bem que tocaste nesse nome, no Ali. O Ali é um miúdo que fez agora 20 anos. Uma cabeça oca, completamente. Eu recordo-me a época passada, começámos a trabalhar e estávamos em estágio na Turquia. E eu era assim, estamos a falar de um miúdo que na altura tinha 19 anos, 2 metros de altura, e eu era assim, mas como é que este rapaz está aqui? Isto é com muita sinceridade aquilo que eu estou a dizer.
Mas eu gosto de trabalhar com, não desprezando os guarda-redes experientes, não, mas eu gosto de trabalhar com jovens. Porquê? Porque o jovem está aberto a receber muita coisa, tem muitos sonhos, tem uma juventude enorme dentro dele. E se tu conseguires agarrar nesta conjuntura, possivelmente consegues fazer fazer sonhar a irem a outros patamares. Claro que isto não é fácil, porque nós sabemos que o jogador jovem, a nível psicológico, por norma, poderá ser mais fraco. Porque lá está, o experiente, o guarda-redes experiente, tem mais maturidade, sabe estar em muitas situações, sabe disfarçar muitas situações que o jovem não consegue. Porque lá está, o jovem não passou pelas experiências que o guarda-redes mais experiente tem. Mas até à data é certo que as coisas com os jovens têm corrido bem. Porquê? Porque são... isto também depende dos objetivos que tu colocas aos teus guarda-redes. Eu recordo, por exemplo, no meu primeiro ano, eu quando cheguei ao trator, o guarda-redes que lá estava tinha sido dispensado. E o Mr. Tony, que já o conhecia, disse, não, eu quero que aquele rapaz comece a vir treinar. E assim foi. O rapaz começou a vir treinar e começou a jogar, porque é um monstro também. Estamos a falar, o nome dele é o Ahmed Lak, tem 2 metros de altura, um monstro na baliza, e com o trabalho, lá está. Há muito esforço também. Foi ali a minha primeira experiência no Irão e isto trouxe-me um desgaste enorme na altura, porque era um guarda-redes que a nível psicológico tinha muitos problemas, muitos mesmo. Não sei se me estás a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Sim. Ok. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Sim. Foi um guarda-redes que me trouxe muitos problemas, porque a nível psicológico tinha uma deficiência enorme. E lá está, foi mais um filho que eu criei, que ia para a minha casa e ficava comigo na minha casa e jantava comigo. E no final conseguiu ir a bom porto, foi chamado à seleção depois também, com o Mr. Queiroz. Depois disto, apanhei um guarda-redes que tinha feito 11 jogos, salvo erro, na época transata, no trator também. Muito trabalho pela frente, foi considerado um dos melhores guarda-redes também, na Champions League da Ásia, foi considerado o jogador-chave da nossa equipa. Depois passei no Zobahan para o Rashid, encontrei o Rashid, que tinha vindo de uma época desastrosa. Eu recordo na altura que fui assinar contrato, o presidente do clube falou-me que Rui, este homem, você tem que fazer alguma coisa deste rapaz, que isto é só problemas, é só confusão com os colegas, é só atritos. E isto, por incrível que pareça, eu disse ao presidente, então vamos fazer uma coisa, você pode escrever aí no meu contrato que o Rashid vai ser chamado à seleção nacional. E o presidente ficou a olhar para mim. Porque eu já conhecia o Rashid e sabia, e conheço também o meu trabalho, e sei que se o Rashid acreditasse no trabalho que iríamos fazer, ele ia ter bons resultados. E apanhei uma fase de qualificação do Mundial. De qualificação não, uma fase do Mundial que ele queria ir ao Mundial. E eu recordo-me que o Rashid disse uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer, que foi, no primeiro treino, ele disse, Mister, se você me disser para eu treinar no asfalto, eu vou treinar no asfalto. Pronto, é o que um treinador de guarda-redes quer ouvir. Vai dar tudo por ti, né? Vai estar completamente pronto para tudo. Mas foi uma coisa, foi de um desgaste, foi batalhar, porque isto não era só uma luta dele, é uma luta também do treinador e dos objetivos que tu pões em ti. E isto foi trabalhar com todas as ferramentas que um treinador de guarda-redes pode ter, é vídeos, é análise, é melhoramento técnico, isto é parte psicológica, mais uma vez eu refiro, que é importantíssima no guarda-redes, é fazê-los acreditar que eles conseguem, que eles são capazes, mas com trabalho, com dedicação, e nós vamos conseguir chegar aos resultados finais. E depois foi agora o Payam, que
eu recordo nas primeiras conversas que nós tivemos, o Payam fez, salvo erro, 13 jogos antes de vir para o CEPA. É um miúdo, era um jovem, toda a gente no Irão falava que o guarda-redes não ia ter, se calhar, capacidade para estar à altura de um clube como o CEPA, e aquilo para mim passava-me ao lado. Porque lá está, se todos estiverem envolvidos no processo, se todos acreditarmos naquilo que está a ser feito, coisas bonitas acontecem. E o Payam foi chamado à seleção nacional pela primeira vez. Foi considerado o melhor guarda-redes do Irão. Bateu um recorde que eu acho que nos próximos 20 anos ninguém vai conseguir bater este recorde. E isto faz dele, neste momento, é o cabeça de cartaz da nossa equipa. Um miúdo. Mas pronto, mas isto depois tem atributos fantásticos. Eu costumo, a alcunha que eu lhe dou é o homem de gelo. Porque ele está na baliza com aquela idade e tem uma maturidade fantástica. São coisas que fomos trabalhando com toda a humildade do mundo e felizmente as coisas acabaram por correr bem. Rui, falaste aí dessa confiança que se tem que dar a um guarda-redes e basicamente do tempo, e bate um bocadinho com esta parte que tínhamos falado antes do guarda-redes experiente, e é um bocadinho um paradoxo, porque o guarda-redes também só vai ser experiente se jogar. E aí, se dermos as ferramentas com um trabalho em condições, com um processo bom, e dando-lhe jogo e dando-lhe essa confiança e tempo, muito provavelmente, se nós acreditamos nele e acreditamos no trabalho e no processo, ele vai ter que render. E acho que esses exemplos que deste é isso. Porque o Payam tem que 25 anos? 24. Pronto, 24, ou seja... Ou fez agora 25. Ele fez anos agora nestes dias, se calhar fez 25, possivelmente. Também não tenho a certeza. Mas ou é 24 ou 25. Acaba por ser um guarda-redes jovem, ou seja, é preciso tempo, espaço e dar-nos a confiança e as ferramentas necessárias para ele render. Eu aí concordo bastante contigo. Eu tenho aqui uma pergunta para ti. Deixa-me só referir uma coisa antes dessa pergunta, Miguel. Em Portugal nós tivemos um exemplo fantástico que foi o Rui Patrício. Sim, claramente. É o exemplo que toda a gente dá. Pronto, porque é uma realidade, aconteceu, deram-lhe tempo, deram-lhe espaço para ele errar, acreditaram nele e hoje em dia é aquilo que todos nós sabemos. Não? É verdade. Eu tenho aqui uma pergunta que eu parece-me ser, porque já vi os teus guarda-redes a treinar e tenho visto algumas críticas dos guarda-redes, ou seja, estamos a falar de guarda-redes muito grandes. Achas que há uma valorização dessa parte física, não só da estatura, mas também todas as componentes físicas aí no Irão? Não falando só, se calhar, no guarda-redes, mas também abrangendo aos outros jogadores. É assim, é uma realidade. Os guarda-redes que eu tenho apanhado são todos grandes, é verdade. Eu acho que o guarda-redes mais baixo que eu trabalhei, se calhar tinha, sei lá, 1,90 m, possivelmente. O mais baixo. Porque, por norma... é 1,97 m, já tive guarda-redes 2,7 m, 2 metros, 1,98 m, anda à volta destas alturas deles. Claro que isto no futebol atual, um guarda-redes alto, rápido, é uma vantagem bastante acentuada no futebol. Claro, não vou falar nas outras capacidades técnicas, não é? Mas é o que se quer. Traz outros desafios, mas também tem muitas vantagens. E provavelmente... Sem dúvida. Eu vou-te dar o meu exemplo. Como é que eu queria ser guarda-redes com 1,75 m? Era impossível. É o teu e o meu. Mas pronto, nós andámos lá à cabeçada com ele e fazíamos o nosso papel. Mas há uma diferença abismal, não é? Eu percebo o que queres dizer. Se calhar vamos passar aqui às perguntas. Temos aqui duas perguntas interessantes. A primeira do Nené Reis, que diz quais é que são as características que deve ter um guarda-redes top. Para ti, quais são as características de um guarda-redes top? É assim, eu falo sempre na conjuntura, para ter um guarda-redes de um calibre bastante alto, não é só uma característica que vai fazer ele ser diferenciado dos outros,
É um conjunto, é a sua estatura, é as suas coordenações, mas acima de tudo disto tudo, é ser um grande homem. Isto será sempre a base. Ter um bom homem e a seguir, pronto, ter um guarda-redes com uma estatura razoável, um guarda-redes pronto para receber informação, disponível para aprender, e depois pronto, ter todos os atributos que nós queremos num guarda-redes, que é ter um bom jogo de pés, porque a evolução do futebol para aí caminhou, ter um bom sentido, o cálculo da profundidade do espaço, defender a baliza, ter uma boa técnica. Lá está, é a conjuntura das coisas que vai fazer um guarda-redes distanciado dos outros normais. Que o Nené diz, queria saber nas várias componentes psicológicas, táticas, sociais, físicas e técnicas, acho que falaste aqui de algumas, não sei se queres acrescentar mais alguma característica. Eu vou bater na mesma tecla, isto é a conjuntura que vai fazer o guarda-redes ser diferenciado dos outros. E o equilíbrio de todas estas características é que vão fazer a diferenciação de um guarda-redes médio para um guarda-redes de elite. Será sempre por aí. Porque lá está, um guarda-redes mediano pode ser muito bom no cálculo da profundidade, mas depois poderá ter deficiências noutro campo. E nunca vai ser um guarda-redes de elite. Ok, pode-se trabalhar, pode-se ali tentar equilibrar algumas nuances. Mas não é fácil. Eu vou aqui desenvolver, se calhar, a pergunta e bater numa coisa que talvez já tínhamos falado, e falámos sobre o PEN, sobre esses nervos de aço, como tu chamaste, ou nervos de gelo, e achas que essa capacidade mental, essa parte psicológica, que tens vindo a falar muito e valorizaste muito, talvez seja o que distingue aquele clique mental que faz um guarda-redes ser mesmo de elite? Sem dúvida. Não só os guarda-redes, mas qualquer jogador. A vertente psicológica de um atleta vai o fazer diferenciar, vai o fazer ser diferente do normal. Eu foco sempre muito a vertente psicológica porque é importantíssimo. Mas lá está, mas ter um jogador psicologicamente muito forte e depois, tecnicamente, fisicamente, ser um desastre, isto também não chega. Lá está, vamos sempre bater na mesma coisa, que é o equilíbrio das coisas. Eu vou aqui uma pergunta do Renato Mota, apesar de já termos falado disto, mas se calhar até vou desenvolver. Ele pergunta, gostaria de perguntar como o Mr. Rui Tavares prepara psicologicamente os seus guarda-redes. E eu aqui, se calhar, iria abranger a pergunta para como é que estratégias poderemos usar em treino para trabalhar mentalmente. Ou seja, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo de a confiança do guarda-redes. Se em treino, que estratégias possas usar? Penso que bate dentro desta pergunta do Renato. É assim, as estratégias que tu podes usar é os teus feedbacks. É sempre valorizar o que é, lá está, uma ação boa do guarda-redes, e quando ele tem uma ação menos boa, tu agarras nessa ação menos boa, e depois depende das ferramentas que tu tiveres, não é? No caso, portanto, se os vídeos forem, se os treinos forem filmados, tu podes agarrar naquela ação menos boa e fazer-lhe ver de outra forma, sem o... Como é que é de explicar? Sem o dar um tiro na cabeça, vai, atrás, não é bem isto, mas... sem estar a julgar. Há várias vertentes e tudo depende também da pessoa que tu tens à tua frente. Foi como eu disse há pouco, se calhar tu tens um feedback mais agressivo para com um guarda-redes e ele assume aquilo de uma maneira, mas com o outro já vai assumir de outra forma. Por exemplo, se for o guarda-redes que está a jogar, o feedback, ele se calhar aceita aquilo naturalmente. O outro que não está a jogar já vai aceitar aquilo de uma forma, se calhar, só a mim é que me está a dar na cabeça, entre aspas. Isto é preciso aqui um jogo de cintura também
tens que ter aquele jogo de cintura para conseguir gerir estas situações. Vou aqui mais uma pergunta do Ricardo Carvalho, que acho que é uma pergunta que já falámos, mas acho que é interessante até desenvolver, que é: a exigência de um protótipo em termos de altura faz realmente a diferença a um nível top? Pode condicionar a partir de um certo nível? Ou seja, se forem... Assim, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que sim. Se nós analisarmos o futebol mundial, as equipas de topo, os guarda-redes têm estaturas fantásticas. E daí está a resposta feita, está a resposta dada. Mas achas que há uma altura... Achas que há uma altura a partir da qual, que eu penso que é o que ele queira perguntar, a partir da qual seja mais desvantajoso? Ou seja, se for um guarda-redes demasiado alto, sim, não sei, aquilo demasiado alto. Sim. Estavas a falar do guarda-redes há bocado de 2,07 m, se calhar já tem aqui alguns constrangimentos, não sei, coordenativos sim, e de até... Eu acho que acima de mais do que aos 2 metros já não é benéfico. Pode começar a ser exagerado. Rui, se calhar aqui entraria aqui numa parte, não diferente, mas falar um bocadinho mais do teu papel na equipa técnica, e se te consideras um adjunto, antes de seres, ou seja, se te consideras um treinador adjunto antes de até propriamente ser um treinador guarda-redes, quais são um bocadinho as tuas funções na equipa técnica? Assim, eu vou-te dar o meu exemplo concreto, Miguel. Eu já trabalho com este treinador iraniano há 4 temporadas. Sou o treinador assistente mais antigo. Claro que isto é muito importante, nós sabermos qual é a nossa posição e até onde é que nós podemos ir. Tudo por uma questão de respeito para com o líder da equipa técnica, que neste caso é o treinador principal. A minha posição é esta. Quando o treinador principal me coloca questões, eu justifico ou colaboro. Se o treinador principal não me colocar questões, porque muitas vezes é-me colocado questões que não têm a ver com a especificidade do meu trabalho, e sim com questões da natureza da equipa, dos jogadores, opiniões sobre o que é que eu acho daqui ou o que é que eu acho daquele jogador, se está apto, se não está apto. Mas isto eu só interfiro quando me é pedido. Em caso contrário, eu não interfiro, porque lá está, como disse há pouco, é uma questão de respeito para com o líder. Estamos a falar, neste caso é um iraniano, mas se fosse um português, a minha postura iria ser a mesma. Mas sentes que nesse caso o treinador não te dá a liberdade para o fazeres, ou tu preferes não o fazer? Eu tenho essa liberdade. Tenho essa liberdade para poder sempre dar um feedback ou uma opinião sobre a equipa. Mas a minha postura e a minha maneira de ser diz-me que eu não o devo fazer. Se ele me pedir diretamente, aí eu dou-lhe a minha opinião. Porque caso contrário, lá está, tem a ver comigo. Eu não vou estar a interferir num trabalho que não me estão a pedir a opinião, porque é que eu tenho que dar ali um bitite, como nós costumamos dizer, só para falar? Não vou por aí. E o teu trabalho então passa só por ser treinador guarda-redes? Costumas acompanhar o trabalho integrado? Qual é que é a tua preocupação depois, ou digamos depois desse trabalho específico? Normalmente eu trabalho com a equipa. Qual é a tua preocupação? Acompanhar os guarda-redes? Trabalhar com guarda-redes de fora? É assim, normalmente depois do trabalho analítico passa para o integrado, e aí se eu tiver espaço de manobra, eu consigo acompanhar, porque também tenho interesse em acompanhar. Mas como normalmente tenho 4 guarda-redes, não é fácil, por vezes, gerir isto tudo. Porque, imaginemos, no trabalho integrado, acaba por ser o jogo, falando. É o jogo, estão a jogar 2 guarda-redes. Se eu não arranjar ali uma estratégia para incorporar os outros 2, eu vou ter que estar ali a fazer qualquer coisa com um objetivo, com eles. Mas normalmente eu consigo sempre interagir integrá-los no trabalho global com a restante equipa. E tens parte
ou seja, és parte influente, por exemplo, nas bolas paradas defensivas, em alguma organização do processo defensivo? Sim, normalmente, fazes... eu neste caso tenho uma vantagem, que o primeiro assistente é o Miguel Teixeira, e nós falamos sempre em consonância com o meu guarda-redes, porque é o que eu digo sempre, nós podemos ter as nossas ideias, mas depois quem está lá dentro é o guarda-redes. E aí é importante também ouvir a opinião dele. E dentro deste sistema, nós trabalhamos sempre em consonância uns com os outros. Ser assim um bocadinho um processo aberto. Do guarda-redes também, acima de tudo, consideras que é importante o guarda-redes estar confortável, sentir-se confortável no jogo? Sem dúvida, porque ele é que vai jogar. Claro, é muito importante. Eu vou-te dar um exemplo, então, agora pegando aqui nesta situação, eu costumo dizer, por exemplo, nós temos um aquecimento padrão, pronto. Mas eu digo sempre aos meus guarda-redes, ou neste caso àquele que vai jogar, Payam, queres alterar alguma coisa, queres fazer aqui introduzir aqui algo que tu achas necessário, que tu te sintas mais confortável? Se sim, não tem problema nenhum. Eu arranjo aqui uma forma e nós introduzimos. Porque o treinador tem que estar aberto também a estas situações, porque é o que eu digo, ele é que vai jogar. Eu tenho a responsabilidade de o preparar o máximo possível, mas há coisas que são nossas do guarda-redes, e nós que passamos pela baliza sabemos o que é que estamos a falar. Se calhar há uma coisa que eu gosto de fazer, ou aquilo até acaba por ser uma superstição, nem que seja uma coisa parva, eu gosto de fazer aquilo porque me sinto bem, faz-me bem. Ok, então a gente faz, não tem problema, desde que não seja nenhuma parvoíce, entre aspas, não é? Claro. Consideras então, ou seja, como é que eu ia aqui explicar? Imagina o teu guarda-redes, dando-te um exemplo concreto, um dos teus guarda-redes que não se esteja enquadrado dentro de uma ideia que tu tenhas de treino, ou seja, de uma ideia técnica ou de uma ideia técnico-tática, ou seja, se ele não está a executar da maneira que tu queres, mas tu achares que ele até é eficaz a fazer. Às vezes acontece muito tecnicamente, não são perfeitos, mas executam bem. Achas importante tentar moldar um bocadinho aquele comportamento para o que tu queres, ou se ele é eficaz, deixar estar o comportamento assim e faz como o guarda-redes quer, ou seja, vamos tirá-lo da zona de conforto ou vamos só lhe dar conforto? É o tema. Isto é assim, o objetivo principal é o guarda-redes defender, ou seja, o guarda-redes ser bem sucedido no desempenho da sua tarefa. Claro que tu, como treinador, com a exigência que tu tens, tu vais tentar melhorar aquilo que tu achas que não está correto ou que está menos bem. E eu utilizo uma ferramenta que todos nós temos à nossa mão, que é o vídeo. Já me aconteceu com o Payam, neste caso eu falo com o Payam porque são exemplos reais. Tive muitas situações, algumas situações em que eu dizia, Payam, olha a perna de ataque. Estás a atacar a bola com a perna interior, ou neste caso a perna exterior, olha a perna mais próxima da bola, não estás a fazer força sobre essa perna. E ele dizia-me, não, mister, estou. Ok, não tem problema. Eu pego naquelas imagens, eu corto e depois fazemos uma reunião. Olha aqui aquilo que estávamos a falar ontem. O que é que me tens a dizer? Ei, mister, é verdade, você tem razão. Porque é importante sempre tu quereres retificar algo, mas depois demonstrares o porquê e o como dessa retificação. Não só dizer faz assim, né? E a partir daí acaba por ser mais fácil também, porque é assim, nós quando vemos um exemplo, fica mais fácil de nós assimilarmos essa informação. Por vezes uma pessoa só falar, faz assim, não estás a fazer bem. Mas o inconsciente do atleta vai dizer sempre, não, eu estou a fazer bem. Tens que demonstrar o porquê que ele não está a fazer bem. Com um exemplo real. E eu faço assim, não é? Se calhar há outros métodos, outras maneiras de visualização, não sei, mas esta é a minha maneira de efetuar. Essa era uma das perguntas que eu tinha aqui para ti, essa importância do vídeo.
Eu sei que tu colocas alguns treinos, os famosos treinos, eu considero que para mim são famosos porque é sempre treinos de 1 minuto, então é bastante engraçado, porque ele é sempre assim, um compilar. Sabes que os vídeos serão sempre uma base promocional, acaba por ser tentar passar uma imagem ou uns pequenos exemplos, porque há muitas pessoas, há muitos treinadores que não o fazem, há outros que fazem. Eu faço também porque, derivado ao contexto onde estou inserido, porque tenho alguma carga em cima de pessoas que também fazem questão de ver e que exista essa partilha, porque sou um treinador estrangeiro, porque os meus guarda-redes têm sido bem-sucedidos, e então isto acaba por ser um exemplo para outras pessoas. Querem um bocado que tu divulgues o trabalho para promover. Pronto, sem dúvida. Claro que aquilo são excertos muito pequenos em que, pronto, é promocional, vá. É a palavra que eu arranjo aqui, é essa mesmo. Eu tenho uma coisa bastante engraçada, tipo, mas de ver alguns vídeos, tu és um bocadinho adorado aí, não? Pelo que vi nos vídeos, as pessoas gostam muito de ti. Nas entradas nos estádios, um bocadinho do teu trabalho. Sim, isto lá está, tudo isso é... Eu costumo dizer, e isto é com toda a sinceridade do mundo, que é na minha cidade em Olhão ninguém me passa cartão. Estas são as palavras que eu costumo aplicar. E estou a não sei quantos quilómetros de distância no fim do mundo e acabo por ter esse reconhecimento, mas porque o trabalho, pronto, foi demonstrado e felizmente as coisas correram bem. É verdade, ia estar aqui a dizer, não, Miguel, isto não é bem assim. Não, é mentira. Não é todos os dias que tu vês falar sobre um treinador de guarda-redes. É pouco. Isso é verdade, verdade. A realidade é esta. Eu chego a entrar no estádio, tenho 30, 40 mil pessoas a chamarem pelo meu nome. Lá está, não estou aqui a dizer, a enaltecer a minha posição. Não preciso disso. Felizmente não preciso. Fico satisfeito. Sim, fico muito satisfeito. É sinal que as pessoas gostam de mim como pessoa e, acima de tudo, como profissional, porque os resultados assim o dizem. Porque, caso contrário, mandavam-me pedras. Isto é mesmo assim. É o 880. É o 880. Hoje adorado, hoje odiado. Sem dúvida, sem dúvida. Rui, estamos aqui quase a chegar ao final da nossa entrevista, estamos quase na hora e meia. Vou aqui dar uma ressalva para quem quiser deixar algumas perguntas agora no fim para respondermos, já de uma forma rápida. Eu vou só aqui fazer uma pergunta que o Marco me tinha deixado pessoalmente antes deste direto, que houve um tempo que se falou da questão do Payã e possibilidade de ser um nome para Portugal, para vir jogar para Portugal. Achas que seria um guarda-redes em Portugal? Para que nível? É assim, eu pessoalmente eu adoro o Payã por variadas situações, mas o Payã em condições normais tem espaço em qualquer clube grande em Portugal. De caras? De caras. É uma resposta sincera. É um guarda-redes que, do que tenho visto, tenho gostado muito. Muito rápido, muito ágil, muito... É um guarda-redes muito inteligente. Tem sido muito inteligente. E depois tem um fator que é preponderante no desempenho dele, que é a vertente psicológica. Uhum. Eu vou-te dar agora, eu vou dizer o porquê que eu mencionei o nome do Payã para ser contratado pelo nosso clube o ano passado. Porque o Payã, a estreia dele na Liga Iraniana profissional foi frente ao campeão do Irão, que é o Persepolis, no estádio do Persepolis. Estava o estádio com 60 ou 70 mil pessoas por aí. E o miúdo fez um jogo impecável. E eu pensei para mim, fogo, um miúdo que não joga, não tremeu num ambiente destes, então este miúdo tem tudo para conseguir conquistar boas coisas. E foi aí quando me falaram no nome da suposição da contratação do Payã para a nossa equipa, eu disse logo, ok, pode vir. Porque depois as outras situações é o trabalho que vamos desempenhar diariamente.
Claro que vou dizer também que no início, quando começámos a trabalhar, eu recordo, e eu digo isto a ele e ele farta-se de rir, que era, ele parecia um robô. Os movimentos dele eram todos robotizados, aquilo era... Isso, pá, eu estou tramado com este gajo, vou estar lixado. Mas depois, pronto, lá está, com o trabalho, com o espírito de sacrifício de ambos, porque acreditamos, estávamos envolvidos no processo e as coisas correram bem. E hoje em dia o Payam é um guarda-redes que é o melhor do Irão, pronto, só isso está tudo dito. Agora dizem que porque o guarda-redes do Persepolis já assinou contrato com uma equipa da Bélgica, que é o Beravan, que é o titular da Seleção Nacional do Irão. E já se fala que o Persepolis quer o ir contratar, ou Sepan. Estamos a falar no maior clube do Irão, a querer o miúdo. É sinal de alguma coisa. Claro que eu sei que ele está à espera de outras coisas, porque lá está, tem a ver com a ambição dele e a cultura dele, e o seio familiar dele. Claro que eu fico satisfeito com isto, é o que eu digo a eles. Eu fico feliz com o vosso sucesso, muito feliz que eles consigam sair de lá e que tenham oportunidades na Europa e que consigam demonstrar as suas qualidades. Claro que isto depois vamos estar a entrar por outros caminhos, que é a adaptação do jogador a uma cultura diferente, a um país diferente, a um contexto diferente. Será que são capazes? Os outros 3 que cá estão foram capazes e conseguiram. Claro que isto ninguém é igual a ninguém, não é? Isto tudo são realidades distintas. Só colocando lá e vendo, né? Pronto, é daquele género, é pagar para ver. Pagar. Bom, estamos aqui para o final, eu vou deixar aqui algumas perguntas. Agora com esta pandemia, pronto, as coisas estão um bocadinho incertas, mas pensas um dia voltar a trabalhar em Portugal? E se pensas para já continuar no Irão durante muito tempo, ou estás em aberto? É assim, a nossa posição é sempre uma posição difícil, não é? Porque somos treinadores de guarda-redes e todos nós sabemos que o futebol não está fácil. Tu para entrar no mercado, em certos mercados, é muito complicado, tens que ter alguns conhecimentos, porque por vezes só o trabalho demonstrado infelizmente não chega. Pois, naturalmente, que ambiciono regressar ao meu país por diversas razões. Quero dar continuidade à minha formação a nível dos cursos, quero estar perto da minha família, que tenho uma menina com 10 anos e tem sido um desgaste grande para mim, para ela e para a minha esposa também esta distância, porque já são 5 anos, 6 épocas, 5 anos, e eu costumo dar sempre este exemplo. A minha filha fez desde os 5 anos que eu não assisto o aniversário dela. Isto não é fácil para um pai. Estamos a falar que a miúda agora já está uma matelona, mas eu quando saí do pé dela era uma criancinha. E isto custa. O tempo passa, ok, estou a batalhar por todos nós, estou a batalhar acima de tudo pela minha carreira, na qual já tenho um certo orgulho naquilo que consegui conquistar, porque sair do anonimato para um país como o Irão não é fácil, nada fácil, e quem trabalhou lá, os portugueses que trabalharam lá, sabem que aquela realidade é uma realidade dura, é uma realidade cruel por vezes, e nós temos que nos saber aguentar e saber sofrer, espírito de sacrifício muito grande, mas naturalmente que quero regressar ao meu país, quero trabalhar em Portugal, quero fazer parte deste sistema, entre aspas. É os meus objetivos nas proximidades. Claro que eu sei que não é fácil, mas estou na luta, estou a fazer o meu caminho. Vou-te fazer aqui uma última pergunta minha e depois vou fazer aqui uma última pergunta que nos deixaram aqui. É uma pergunta ampla. Num cenário ideal, qual é que é o teu sonho de carreira? Onde é que gostarias de ver aquele clube ideal ou a trabalhar? Até te vou dividir isto em 2 questões, ou seja, qual é que é o teu sonho de clube para trabalhar e qual seria o teu sonho de guarda-redes para trabalhar? De um nome que tu gostes muito ou gostasses muito um dia vir a trabalhar, um guarda-redes. Lá está, por uma questão de ética, não posso responder, gostava de treinar naquele clube ou a trabalhar naquele clube. Eu não posso fazer isso porque sou um profissional de futebol e para mim estar a trabalhar é o objetivo sempre principal. Ponto. Ter trabalho é o objetivo principal.
sobre trabalhar um guarda-redes, supostamente guarda-redes de elite, seja o que Deus quiser, nós não sabemos o dia de amanhã. Vou deixar aqui uma última pergunta só do Ricardo Serrano. O que é que pensa da rotatividade de guarda-redes num contexto profissional? É assim, não é fácil. Não é nada fácil porque a posição de guarda-redes é uma posição muito ingrata. Em tempos, quando eu trabalhei no CNS, fizemos isso, mas não... Apesar dos guarda-redes acabarem por terem boas performances, mas a nível neste caso, de futebol profissional, isso nunca vai funcionar. São os egos, a gestão dos egos, é uma guerra de posições e não é fácil gerir isso. Costuma-se dizer que quem tem unhas toca viola e nem sempre é justo, não. Eu uma vez tive um treinador porque eu disse que não havia justiça. Eu naquele caso em concreto, eu era o jogador ainda, não estava a jogar, mas era uma injustiça naquele momento eu não estar a jogar. E eu fui falar com ele e eu disse, mister, mas não é justo. E ele deu-me uma resposta que eu até hoje aguardo, e daí eu vou dar o exemplo agora, que ele disse, Rui, tu nunca esperes justiça do futebol. E eu disse-lhe, mister, mas eu não posso pensar assim. Então, se eu não espero justiça, para que é que nós trabalhamos tanto? Tem que haver alguma parte de justiça no meio desta realidade. Mas pronto, não sei se respondi bem à pergunta. Acho que sim, não é fácil. O contexto profissional não é fácil. Não é fácil. Rui, obrigado pela disponibilidade, pela partilha. Foi um prazer esta hora e meia de conversa. Acho que o público certamente também sai enriquecido desta entrevista. Queres acrescentar alguma coisa? A única coisa que eu quero acrescentar, amigo, em primeiro lugar, agradeço imenso pelo convite. É sempre um prazer podermos falar sobre experiências, partilhar vivências. Felizmente que neste momento desta desgraça, que isto acaba por ser uma desgraça, não é? Acabou por existir estas situações que nos fazem ouvir muita gente, que nos fazem aprender, que é o essencial. Mas, acima de tudo, a mensagem que eu quero passar é nunca desistam dos vossos sonhos. Porque se nós acreditarmos se estivermos focados numa tarefa, se formos honestos, se formos corretos e se batalharmos por tal, eu acredito que nós conseguimos, com maior ou menor dificuldade, atingir certas metas. Como eu disse logo no início da nossa conversa, por vezes as pessoas olham só agora para o resultado final. Vou dar o meu exemplo. O Rui Tavares é um treinador de guarda-redes que está a ter sucesso no Irão. Ok, mas este treinador passou por todo um processo, não caiu de paraquedas no futebol. Isto foi um processo de muitos anos, foi um processo de muita aprendizagem, foi um processo de muito sofrimento, espírito de sacrifício. Não vou dizer que não houve momentos em que não chorei por aquele sentimento de impotência para com as coisas, mas lá no fim fui recompensado por todo o que eu deixei atrás. Isto tudo é um processo. Por vezes nós queremos que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas infelizmente tudo tem o seu tempo, tudo tem os seus timings. Temos é que estar preparados para quando as situações aparecerem. E é isso que eu tento fazer. Rui, mais uma vez, obrigado. Então, eu é que agradeço. Obrigadíssimo. Vou-te só esperar que aguentes um bocadinho até isto, porque o direto tem atraso. O direto está aqui em atraso. Assim que eu der o sinal, já termino o vídeo.